A Ponte Rio-Niterói. Um ícone, né? Uma artéria vital de aço e concreto para tanta gente. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que por décadas essa gigante guardava um segredo, um tanto quanto inquietante. Tinha dias que, com um vento específico, ela simplesmente dançava. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode uma ponte de 13 quilômetros balançar com vento? Como é que uma estrutura que parece, sei lá, inabalável, de repente começava a oscilar tanto que precisava fechar e deixava todo mundo apavorado? A resposta, olha, é um caso fascinante que mistura física e muita, mas muita engenharia. Bora mergulhar nessa história. Então, para a gente entender esse mistério, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai sentir como era essa tal dança. Depois, vamos ter uma noção do tamanho desse gigante. Aí a gente descobre o culpado científico, vê a solução de engenharia que foi genial e, por fim, comemora o fim das interdições. Vamos começar por aí, pela ponte que dança. E olha, a experiência de quem passava por lá não era uma simples tremidinha, não. Era um negócio lento, com ritmo e bem perturbador. Essa frase define tudo. Era um balanço em ritmo de valsa. Imagina só, quem estava dirigindo sentia o carro subindo e descendo numa onda suave, mas que podia chegar a mais de meio metro. Essa valsa forçada, claro, causava pânico, levava a um monte de interdições e transformava a travessia numa verdadeira loteria nos dias de vento. Ok, agora, para a gente sacar o tamanho do desafio, a gente precisa entender o tamanho da estrutura que balançava. Não é qualquer passarela, né? Estamos falando de um verdadeiro titã da engenharia. A construção dela começou lá em 1969, um projeto assim monumental mesmo. E a inauguração foi em 4 de março de 74. Na época, foi um grande símbolo daquele Brasil que se via como uma potência. E cara, os números são impressionantes. O nome oficial é Ponte Presidente Costa e Silva, mas o que importa é isso aqui. São mais de 13 quilômetros de ponta a ponta, quase 9 deles só sobre água. E o vão central, aquela parte mais alta, tem 72 metros de altura. Para ter uma ideia, é tipo um prédio de 24 andares de altura só para deixar os navios passarem. É quase uma cidade de aço e concreto suspensa sobre a baía. E tem mais. Na época que ela foi inaugurada, a Rio-Niterói era nada mais, nada menos que a segunda ponte mais extensa do mundo! Do mundo! Isso colocou a engenharia do Brasil num outro patamar, sabe? Foi um feito e tanto. Beleza, mas aí vem a pergunta: que raio de força da natureza consegue balançar um monstro desses? E a resposta é surpreendente. O problema não era um vento super forte, não. Era o jeito do vento, a cadência dele, a forma como ele conversava com a ponte. E a ciência tem um nome para isso. O nome técnico do culpado é fenômeno aeroelástico. Parece um palavrão, mas a ideia é até que simples de pegar. Pensa assim. O vento e a ponte começam a conversar, só que essa conversa sai do controle. O vento empurra a ponte se mexe, o movimento dela muda o jeito que o vento passa, e isso faz o vento empurrar a ponte com ainda mais força. É um ciclo vicioso, sabe? Uma oscilação que vai se alimentando sozinha. E esse processo todo acontece em uns 4 passos. Olha só. Primeiro, um vento constante bate na lateral da ponte. Isso forma uns redemoinhos de ar, os tais vórtices. Eles vão se soltando, ora por cima, ora por baixo, e começam a empurrar a ponte para cima e para baixo. É aí que começa a oscilação. E agora vem o pulo do gato. Se a frequência desses empurrãozinhos do vento for a mesma da frequência natural que a ponte gosta de vibrar, aí acontece a ressonância. É o mesmo princípio que faz uma taça de cristal quebrar com a nota certa de voz, sabe? O movimento fica amplificado de um jeito absurdo. E o mais maluco disso tudo é que não era qualquer vento, qualquer tempestade. Precisava de uma receita de bolo bem específica, uma tempestade perfeita. O vento tinha que vir do sudoeste, bater na ponte de lado, ser constante por pelo menos 1 ou 2 minutos e, olha que incrível, ter uma velocidade baixa, coisa de 55 km por hora. Era essa combinação exata que dava o play na valsa da ponte. Então, durante décadas, a única solução era sempre a mesma: fechar a ponte. Um transtorno enorme. Mas a engenharia brasileira não se conformou com isso, e a solução definitiva veio de gente muito boa, de uma universidade pública. Foram os engenheiros da COP, lá da UFRJ, que pegaram esse problema para resolver. Eles mergulharam de cabeça, fizeram um monte de simulações em túneis de vento e criaram uma solução, uma solução sob medida, super elegante e muito eficaz.
A invenção tem um nome: atenuador dinâmico sincronizado, ou ADS. E a lógica por trás disso é simplesmente genial. Pensa assim: se a ponte está dançando para cima e para baixo, que tal a gente colocar um parceiro de dança lá dentro que se mova exatamente ao contrário? Um parceiro que dance fora de sincronia para anular o balanço. É isso. Na prática, olha como funciona. Lá dentro da estrutura de aço da ponte, bem no vão central, eles instalaram umas caixas de aço, cada uma com 2 toneladas. Elas ficam penduradas por molas. Aí, quando o vento empurra a ponte para cima, essas caixas, pela inércia, descem. Quando a ponte desce, as caixas sobem. Esse balé mecânico, ao contrário, funciona como um amortecedor gigante, que simplesmente absorve a energia do vento e acaba com a vibração antes que a gente possa sequer perceber. E será que funcionou? Bom, os números não mentem. A oscilação foi reduzida em mais de 90%. Acabou. A valsa chegou ao fim. Foi um baita triunfo da nossa engenharia. E com a ponte finalmente quieta, o impacto na vida de todo mundo que depende dela foi imediato e transformador. A mudança foi da água para o vinho, literalmente. Antes era caos, interdição, incerteza. Depois, segurança total. Onde tinha medo a cada ventania, passou a ter tranquilidade. A ponte finalmente se tornou aquilo que ela sempre deveria ter sido, uma conexão segura e confiável. E o mais legal dessa história toda é isso. Um problema que durou décadas, um dos maiores cartões postais do país, foi resolvido pela engenharia brasileira. Com ciência e tecnologia feitas aqui. É a prova de que a gente tem capacidade de sobra para resolver os nossos próprios desafios. Essa história toda da dança da Ponte Rio-Niterói serve como um lembrete, né? De que o mundo ao nosso redor está cheio de desafios que a gente nem vê e de soluções de engenharia geniais. E aí fica a reflexão. Que outros segredos a engenharia esconde no nosso dia a dia? Que outras coisas incríveis estão aí silenciosas, garantindo que tudo continue de pé?